Olá pessoal, está escrito assim no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 3. Presta bem atenção na diferença entre um homem de Deus e um falso homem de Deus. Presta atenção à preocupação que um homem de Deus tem pelas almas. Todo homem de Deus tem essa preocupação e sabe da responsabilidade. E sabe que contas serão pedidas para ele pelas almas que ele não falou a verdade. Então, dentro do homem de Deus, ao passar do tempo, ele toma esse conhecimento da importância que são as almas e a responsabilidade que ele tem de falar a verdade. A preocupação que ele tem por saber, não, eu sei que existe o inferno e eu preciso falar isso para as pessoas. Eu sei que haverá o juízo vindouro e eu preciso que as pessoas saibam para que elas tenham a oportunidade de serem salvas. Então, a parte dele, ele tem muita preocupação em fazer. É o que a gente entende aqui nessa passagem que a gente vai ler agora de Judas. Ele diz assim: amados, se dirigindo às pessoas que entenderam a palavra. E aí ele diz assim, ó: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação. Olha só, ele está escrevendo acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos. Aqui diz necessidade. Ou seja, quando ele foi falar da salvação, quando ele foi aconselhar as pessoas, aqui diz necessidade. Tem outra passagem que diz: eu tive a responsabilidade, eu tive a obrigação. Você está entendendo, pessoal? Quando se trata de salvação, é uma obrigação, é uma responsabilidade maior. Então é isso que ele está dizendo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos. Falei, não, vou escrever. Não vou brincar com isso. Eu conheço a verdade e sei que a salvação é a coisa mais importante. Então ele ia até escrever, mas aí ele foi obrigado a escrever. Não, eu vou escrever. Você está entendendo o que ele está querendo dizer, pessoal? E exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi entregue, que foi entregue aos santos. Pessoal, manter a fé, ter a fé e manter a fé é uma batalha. Todo homem de Deus que está salvo sabe disso. Às vezes você vê uma pessoa que se diz de Deus sempre com um ar de despreocupação, um ar de estar sempre feliz. Parece que para ela não tem lutas. Mas todo homem que é de Deus, que entrou pela porta estreita, que é de Deus, ele passa por lutas. É uma batalha. Não tem uma porta estreita, não tem um afrouxamento para essa pessoa. Ela vive 24 horas vigiando, lutando. Como ele diz aqui, e exortar-vos a batalhar. É igual às vezes quando a gente tá lendo a palavra de Deus, né? E você tá lá lendo, meditando, e você lembra de uma pessoa, poxa, eu vou mandar essa palavra, no caso aí ele escreveu, eu vou mandar essa palavra para essa pessoa. Você lembra de uma pessoa, eu vou mandar essa palavra para essa pessoa para exortar ela ou para animar ela na fé, para fortalecer ela na fé.
né? Porque a fé foi dada a ela. Então ela precisa ali de estar escrevendo, né? De estar alguém alertando a ela. Não, e na gente bate assim, caramba, eu tenho que falar para ela. Veio para mim esse pensamento, essa ideia, e infelizmente não é uma ideia que eu possa pular essa ideia. Não é uma ideia tipo sobre qual é a cor da parede que ela vai pintar o apartamento, ou uma ideia de onde ela pode fazer os estudos dela. Não, é sobre a salvação. E quando Judas foi escrever esse livro, ele se sentiu na necessidade. Quando estava eu procurando escrever com toda a diligência, né? Com toda, sabe, cuidado, né? com todo cuidado acerca da salvação comum, tive por necessidade escrevermos. Mudou a coisa. Ele viu assim, não, caramba, eu só escrevo. Não, agora eu tenho que entrar, e ele vai explicar o porquê. E é nesse porquê que você tem que abrir o teu olho. Você vai entender por que deu esse plug nele, sabe? Virou essa chave nele. Aí ele diz assim, exortar-vos a batalhar pela fé. Pessoal, em todo momento o diabo quer tirar a tua fé. Em todo instante ele quer tirar a tua fé. E ele vai aqui expor, Judas, o que acontece hoje. O que acontece hoje é o que acontecia naquele tempo. Então ele vai trazer aqui a lume o que ele estava se preocupando e o que é mais mortal no meio da nossa fé. Quando você está firme, pessoal, o diabo muda a forma dele de tentar tirar a tua fé. E por que o diabo quer tanto a nossa fé? Porque a fé está ligada, pessoal, conectada diretamente à nossa salvação. Sem a fé da gente, pessoal, a gente não consegue ser salvo. A gente tem que tomar todo cuidado com a fé, porque a fé é o que nos liga a Deus. A fé mantém a nossa comunhão com Deus, a nossa oração, a nossa leitura da Bíblia, a nossa pureza, fugir do pecado, os nossos jejuns, os nossos dízimos, a nossa vida com Deus. Isso é a nossa fé. E o diabo quer de todas as formas embaçar isso aí. E é isso que o mais mortal é o que ele usa dentro das igrejas, tirar a forma que ele faz dentro das igrejas, que vai ser abordado aqui, é o que ele faz para tirar a gente da fé, e você vai entender. Vamos continuar lendo. Então aqui ele está preocupado, Judas. Ele está preocupado. Agora a gente vai entender a preocupação dele. E por que ele está dizendo o seguinte, eu me senti obrigado a escrever para vocês e vamos batalhar pela fé. Ele está dando dois conselhos, tá? Ele está dizendo duas coisas. Uma é que ele foi obrigado e a outra é que ele está dizendo assim, vamos batalhar, pessoal. Não vamos dar mole, não. Aí ele diz assim no 4. Por quê? Olha aqui, agora é que ele vai explicar, pessoal. Por que ele está assim? Porque se introduziram furtivamente alguns. Eles sempre se introduzem assim, né, Glaucio? Furtivamente. Dizendo que são ovelhas, né? Se vestem como ovelhas, mas estão sempre rindo, não tem preocupação com nada, né? Não falam a verdade, o que eles sentem, estão sempre camuflando, estão sempre se metendo em nosso meio furtivamente, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Ou seja, ele está escrevendo assim, a palavra de Deus toda já vinha escrito falando sobre eles, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Olha aí, pessoal. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
Então esses aqui, eles entram junto com os da verdade. Lembra de Judas, que estava ali junto com Jesus? Então eles vêm dissolutamente, e aí Judas já está vendo isso. Que dentro do povo de Deus tinha aqueles que não eram do povo, mas estavam ali. E que você tem que estar ligado, tem que estar batalhando na fé para não ser contaminado ou não ir na mente deles. Porque eles transtornam a graça de Deus em libertinagem. Em outra versão está escrito libertinagem. Aqui está escrito em dissolução, convertem em dissolução. Eles começam, pessoal, a tirar você do evangelho de Deus, tirar você da verdade, porque o que sustenta a gente é a palavra. E aí eles começam a querer trazer facilidades para o cristão. Não é bem assim, ô Glaucio. Você não precisa devolver o dízimo. Você não precisa ir à igreja. Então, primeiro eles vêm dissolutamente e aí eles começam a crescer na obra. Quando eles alcançam alguma coisa, que é o perigo, né? Os serem reconhecidos, né? Aí eles começam a mostrar a doutrina dele, passar a doutrina deles. Querendo trazer uma coisa, uma porta mais aberta, uma porta mais larga. Falando o que o outro quer ouvir. Falando de repente o que você quer ouvir. E aí Judas, se ligando nisso, sabendo que eles estavam entrando no meio dos santos, no meio do povo de Deus, bateu a preocupação nele na salvação dessas pessoas. Falando, olha, cuidado. Vocês batalhem na fé. Até porque eu não posso fazer nada, eu só posso aconselhar. Vigia. Fica ligado. Porque eles vão entrar com dissoluções. Eles se introduzem furtivamente. Eles já estão escritos. Tu vê que Jesus já falou sobre isso. É o que ele está dizendo aqui, Judas. Olha só o que Jesus fala sobre isso. No Mateus 7. Diz assim, ó. 7,15 diz assim, ó. O Senhor Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, exatamente como Judas escreve. Se introduzem furtivamente. Então eles estão ali no meio da gente igual ovelhas. Pessoal, isso aqui é a maior tática de Satanás. Trabalhar dentro da igreja. Colocar os dele dentro da igreja. Dentro do nosso meio. Furtivamente. E parecendo até ovelhas. Aí o Senhor Jesus assim, mas interiormente dentro deles, pessoal, são lobos devoradores. Olha aí. Eles não são ovelha, pessoal. Eles querem devorar as ovelhas. Eles têm instinto invejosos. Querem acabar com a fé, né? Eles querem destruir. Igual aqui, né? Que diz que e negam a Deus. Negam a Deus. O único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O único dominador é o Senhor Jesus. E geralmente esses né, que estão aí, os ímpios, eles querem as pessoas para ele. Eles querem dominar sobre essas pessoas. Querem. E quando você tem em mente que o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo que te dá a direção, ele é quem te domina, né, ele que abre o teu entendimento, você guarda a sua fé no Senhor Jesus, não nessas pessoas, né, não para o que essas pessoas falam, porque pelos frutos dessas pessoas você vai conhecer.
É porque, veja bem, você estava lá no mundo. Aí do nada você liga uma televisão, ouve um rádio, de repente você ouve a palavra de Deus através daquele chamado. Quem é que está te chamando ali? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo te pega do jeito que você está e traz você para um determinado lugar onde vai te salvar. E ali ele quer te salvar e quer te ensinar. E quer que você fique. Aí vem alguém e diz que não, me segue, vem aqui, porque onde você está tem esse erro, aquele outro erro, né? Começa a falar dos erros, mas a gente tem que levar em consideração, pessoal, que a igreja é feita por pessoas, por homens, e erros acontecerão, é inevitável. Nós não somos santos, estamos num processo de santificação para chegar ao céu. Então aqui embaixo vai ter erros normais. Eu e Glaucia, nós vemos erros na nossa igreja, mas nós permanecemos porque sabemos que estamos aqui não por mãos humanas. Nós viemos pelo Espírito Santo e nada tira isso da gente. Então a gente tem que lembrar de onde a gente veio. Aonde o Espírito Santo nos colocou. Porque olha só, se uma pessoa é de Deus e ela chega até você, ela vai fortalecer o propósito do Espírito Santo em tua vida. Como é que vai chegar uma pessoa agora e vai te tirar do propósito do Espírito Santo? E essa pessoa é de Deus, pessoal? Não é. Ela quer te tirar porque ela está com inveja do trabalho da outra. Ela vai te tirar. Eu me lembro até de João Batista, né? Que os discípulos de João falavam assim, aquele que chegou aqui agora, ele está fazendo mais discípulos que você, João. Aí João fala assim, o importa é que ele cresça e eu diminua, meu nobre. Ele é aquele qual eu estou pregando. O cara era de Deus. Então acho que ele vai tirar as pessoas de Jesus, onde Jesus queria que elas estivessem. Pelo contrário, que vai vocês também. Até eu quero ir. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sou um homem de Deus, eu quero aquilo que Deus quer. Mas esses aqui que o apóstolo, que Judas está falando, e esse que o Senhor Jesus está dizendo, eles querem devorar, pessoal. Eles querem tirar a tua alma do céu. Eles vêm furtivamente, eles vêm se mostrando televisivos. TikTokeiros. Eles vêm se mostrando sorridentes, alegres, sabe? Puros demais, super santos. E que aonde você está que não serve. Caô, pessoal. Ele quer tirar você da onde Deus está, quer que você fique, para roubar a tua alma. Ele é usado pelo Satanás. E vai ter uma hora que ele vai se revelar. Porque nada é oculto que não seja revelado. Eu lembro que o Senhor Jesus fala sobre isso, e logo em seguida, na passagem, no caminho, na caminhada dele, quando aquela mulher vai oferecer o perfume, e quebra o perfume, derrama sobre o Senhor Jesus, quem se manifesta é Judas. Porque ele metia a mão na bolsa e roubava. Quando ele viu aquele perfume que valia um monte de dinheiro sendo jogado no Senhor Jesus, ele se manifestou. Porque vai ter que uma hora que vai ser que se manifestar. E pelos frutos, ao Senhor Jesus, que pelos frutos conhecereis. Porque não se colhem, olha só, pessoal, como não tem como se escolher, você só é enganado se você não estiver na fé. Por isso que Judas começa, batalha pela fé. Eu estou te exortando a batalhar pela fé que uma vez vos foi entregue. E o diabo está toda hora querendo tirar essa fé enquanto você está aqui na terra. Presta bem atenção. Aí Jesus fala, mas são lobos roubadores, Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Não sai coisa doce de espinheiro, nem do abrolho sai figo não, pessoal. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bom fruto, né?
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O próprio Deus vai cortar ele. O próprio Deus. Ore por ele, pessoal. Se você conhecer alguém assim, que a pessoa não está bem. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Judas aqui, ele está falando exatamente isso aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos. Porque ele deve ter lembrado, o Glaucio, disso aqui que estava acontecendo. Aí ele falou, não, eu tenho uma responsabilidade pelas almas. E exortar-vos a batalhar pela fé, pessoal. Porque eu tô preocupado com vocês, mas vai depender mais de vocês. Porque eu vou caguetar agora o que está acontecendo. E aí vocês fiquem ligados aí. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos pelo mesmo juízo, homens ímpios. Eles não são de Deus. Não fica com pena, pessoal. A tua salvação está em jogo. Corta isso aí da tua vida. Não siga-os. Não ouça-os. Entendeu? Porque às vezes a gente é tentado, né, Glaucio? É ouvir. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque se nós não estamos bem e a gente ouve isso, nós somos contaminados pelo mesmo espírito que está nele. Então você tem que ser guiado por isso aqui, pelo que está escrito. Você tem que ser guiado por isso aqui, você nunca vai errar. E aí, homens ímpios que convertem em dissolução. Então eles querem entrar, pessoal, por que eles querem entrar? Porque vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo exatamente isso aqui. Aí o que ele quer? Ele quer transformar isso aqui em outra coisa. Eles querem mudar o que está escrito e colocar uma emoção junto, sabe? Uma contaminaçãozinha do pecado ao mesmo tempo. E quando você vai ver, você está todo contaminado. Você não tem mais forças para lutar. E quando você menos espera, você cai. Você está caído. E aí que Deus tenha misericórdia e faça até você enxergar. Porque tem muitos que nem enxergam, né? Ainda sai que fica com ódio, né? Do que era onde o Espírito Santo tinha botado ele, né? Ele fecha junto com aqueles que tiraram ele, forma ali aquela quadrilha. E começa a falar mal da onde o Senhor Jesus colocou ela. Da onde o Senhor Jesus, por amor a ela, com todo carinho, colocou ela lá para ser salva. E deu a fé para ela. Aí ela deu mole, saiu, e agora? Então Judas aqui, assim como nós, eu e Glaucia, e todo homem de Deus, fica preocupado. Fica preocupado, pessoal, porque é uma guerra que a gente enfrenta. A gente está numa batalha, aqui na terra, sem fim, não tem descanso. Então eu fico às vezes vivendo, né, uma pessoa ou outra passar um evangelho sorridente e tal. Não sei. Não combina muito com aquilo que eu acredito. Eu acho que a postura de um homem de Deus, ele tem que ser... Tudo bem que ele está em paz, né, Glaucia? Mas ele tá sempre preocupado. Se não é com ele, é com as almas. Judas aqui, ele não estava sorridente. Ele não estava aqui, sabe, querendo ganhar alguém por um sorriso. Não. Ele queria ganhar a pessoa para Deus. E ele sabe que... E ele tinha os pés no chão. Ele sabe que é uma guerra, uma luta. Não é fácil. Por que eu tô rindo? Por que eu vou ficar aqui, sabe, passando uma sensação que eu sei que não é? Se o diabo tá sempre nos atacando... A gente vive uma guerra, né? A gente vive numa batalha. Soldado numa batalha que dorme, já era. E o diabo, ele é espírito, ele tá 24 horas agindo, sabe? Ele veio do céu, a gente não pode levar em consideração que ele já é derrotado, que ele tá amarrado
e que, sabe, não. Ele não é um inimigo assim, um inimigozinho. A gente tem que considerar. Ele foi um anjo, pessoal, ele teve com Deus. A simbologia dele é dragão. Para você que não sabe, o dragão é composto por patas de leão, corpo de cobra e asas de águia. Não tem um ditado que fala, cobra não voa, né? Ele voa, pessoal. Então abre teu olho. Porque ele entra dissolutamente na igreja. Porque ele, lá dentro da igreja ele quer te tirar. Tá bom? Então batalha na fé, sabe? Usa as armas que o Senhor te deu. Usa o escudo da fé. Sabe, aquela armadura que o apóstolo Paulo escreve. Guarda a tua alma. Fique em oração. Ore a todo tempo em espírito, com ações de graça. Sempre olhando para o céu, agradecendo a Deus por tudo. Mantenha a tua comunhão sempre com o Altíssimo. Fique sempre na fé, pessoal. Sempre na pureza. Diga não ao pecado. Sabe, as ofertas que o Satanás te oferece. Não aceita. Vai andando nesse caminho, pessoal. Vai andando, vai traçando esse caminhar, tá bom? Para que você não seja iludido. Não se entregue facilmente para qualquer emoção. Até mesmo dentro da igreja. Tá legal? Então fica essa advertência. Assim como Judas escreveu lá 2000 anos atrás, mais ou menos, serve para a gente até hoje. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi entregue. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aqui ele está falando das obras, né, Glaucio? Ele não está nem dizendo, porque tem gente que fala assim, ó, eu aceito Jesus, né, com palavras. Mas aqui, ele não, provavelmente esses que entram furtivamente jamais iam negar com palavras. Eles negam com obras. As atitudes deles... Porque as palavras dele... Eles são dentro são de Deus. De Deus. Não, eles são de Deus. Fala até a palavra da Bíblia, usa até a Bíblia para distorcer. Eu lembro quando a gente era espírita, os espíritos que se manifestavam no corpo da minha mãe diziam, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Falar é mole. Mas... Por isso que você tem que ver os frutos, você analisa os frutos, porque pelas obras dele você vai ver o que ele faz, como ele fala, como ele trata as pessoas. E a gente já teve experiência, né, de ser maltratado por pessoas dentro da igreja, pessoas de autoridade da igreja, e daqui a pouco essa pessoa caiu. Aí ali já estava um sinal de que ele não estava bem. Então, como você como pastor, você trata mal uma ovelha, né? Você pode exortar, você pode, né, disciplinar, porém você tratar mal, você querer o mal daquela outra pessoa, você não é um pastor, você não tem o Espírito Santo. O ódio Espírito não Santo já saiu de você. Exatamente. Porque está em pecado ele. Toda pessoa que está em pecado sente ódio. Aí você vê pessoas com mágoas, né, com inveja. Então o toda pessoa que tem inveja já não está bom, a situação já não está boa. Então esses frutos você vai analisando e você vai vendo. E das vezes que a gente viu realmente não estava bem. Não estava legal, não. Então, a gente tem que ficar em alerta sempre. Né? E é o que a gente vive na obra. A gente está sempre em alerta, está sempre... Não é desconfiar de todo mundo, né? Tá ali sempre ligado, né? Sempre se examinando a si mesmo e examinando as pessoas que estão ao seu redor, com quem você conversa, quem está ali próximo de você, o que quer saber da sua vida, o que quer te aconselhar. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai pedir os conselhos ao Espírito Santo que ele vai te dar. Até dentro da igreja, pessoal, não abre sua vida para ninguém, não. Vigia nisso, tá? Todo cuidado com a tua vida, tá? Não é porque uma pessoa tá na igreja também que você tem que se abrir para ela, não. Tá? Você tem que se abrir para Jesus, tá? Para Deus. Tá legal? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.